Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar um anime chamado Kaiju número 8. A história começa enquanto uma cidade pacífica do Japão é atacada por uma gigantesca criatura conhecida como Kaiju. Os alertas de emergência começam a soar pela cidade e as pessoas têm que ir para áreas seguras. Esse Kaiju gigantesco causou muita destruição pela cidade e por causa disso as forças de segurança chegaram e começaram a disparar contra ele. E muitas pessoas estão assistindo para ver o que vai acontecer. A terceira divisão de defesa do país aparece e com seus objetos letais conseguem dar um pouco de dano nesse gigantesco Kaiju. Uma das jovens dessa divisão tem um canhão gigantesco que faz disparos com muita potência, conseguindo até atravessar o Kaiju. Isso eliminou o gigantesco monstro. E depois conhecemos o protagonista desse anime. Ele se chama Kafka e está impressionado com o tamanho daquele Kaiju. Ele então fala para todos os seus funcionários que eles terão que trabalhar muito para poder limpar a cidade. Os habitantes da cidade agradecem muito à terceira divisão por ter terminado o trabalho sem que ninguém perdesse a vida. Enquanto o pessoal que eliminou o Kaiju se afasta da cena, Kafka se aproxima. Isso é porque ele trabalha com a limpeza. Ele e seu grupo fazem o trabalho que ninguém liga. Eles utilizam diversas ferramentas gigantescas para desmontar o Kaiju gigantesco e depois dar um jeito em suas partes. No meio do trabalho, Kafka percebe que alguém estava levantando uma parte que não deveria ser levantada e ela acaba explodindo, fazendo um dos funcionários se ferir. Por sorte, Kafka já se machucou daquele jeito e sabia o que fazer para ajudar seu companheiro. Eles ainda têm muito trabalho a fazer e Kafka está um pouco frustrado, pois o chefe deles quer que eles terminem tudo isso em no máximo uma semana. Mas aí, Kafka recebe a notícia de que ele vai ter que ir para outro lugar, pois nesse outro lugar tem poucos funcionários. Ele terá que entrar no intestino desse monstro e o jovem está extremamente irritado, pois o intestino dessas criaturas é extremamente horrível. Assim que chega lá, mesmo com muito nojo daquilo tudo, Kafka não desiste e continua fazendo o seu trabalho. Naquela noite ele chega exausto em casa. Enquanto isso, na TV passava uma reportagem a respeito da Divisão 3 e a Capitã Mina, que só tem 27 anos de idade. Ela acabou de virar capitã e foi ela quem destruiu o último Kaiju. Na infância, ela e o Kafka eram amigos e Kafka se lembra que os dois prometeram eliminar Kaijus juntos. Hoje em dia, Mina é muito famosa e existem boatos de que ela poderá se transformar na comandante da divisão de defesa contra Kaijus. Kafka se pergunta como ele foi parar no outro lado dessa situação, mas isso é muito triste e ele tenta parar de pensar nisso. Ele então se lembra que a limpeza também é muito importante e além disso ele pode comer todas as comidas que quiser e até mesmo tem um apartamento bom. Isso deveria ser o suficiente e Kafka começa a dormir. Na manhã seguinte ele vai para o trabalho e é apresentado a um estudante que irá trabalhar em meio período com eles. O nome dele é Idikawa e o sonho dele é participar da divisão de defesa contra Kaijus. O colega do Kafka diz que ele tinha o mesmo sonho, mas um dia simplesmente desistiu e virou um veterano na empresa de limpeza. Idikawa pergunta por que Kafka desistiu de seus sonhos e o jovem diz que é porque percebeu que suas habilidades eram limitadas. Mesmo que tentasse muito, sempre tinha alguém melhor do que ele. Idikawa diz que nunca irá desistir e não pode entender a lógica do Kafka. Ele também não quer entender e por causa disso vai trocar de roupa. Todos achavam que os dois seriam melhores amigos por causa de seus sonhos, mas Kafka está furioso, pois não tinha como responder à pergunta daquele jovem sem parecer um pobre coitado. Ele então se pergunta se desistir de seu sonho realmente é tão ruim. Todos então vão finalmente começar o dia de trabalho e o primeiro passo é decidir quais partes do Kaiju serão levadas para a pesquisa e quais partes serão simplesmente descartadas. Idikawa é selecionado para mexer nos intestinos. Kafka fica feliz, pois Idikawa é muito metido, até que ele descobre que também irá para os intestinos e fica triste na hora. Ele diz que vai ter que fazer isso pelo segundo dia seguido e o encarregado diz que é porque ele é o melhor de todos quando se trata de intestinos. E por causa dessas palavras, Kafka decide se esforçar muito para provar a todos que ele realmente é o melhor. O encarregado fala que Kafka reclama muito, mas ele é um bom trabalhador. Se ele tivesse passado na prova, teria sido um excelente soldado da divisão de defesa. Depois disso, Kafka ficou feliz ao ver que Idikawa vomitou depois de trabalhar nos intestinos do Kaiju. Ele então percebeu que o jovem não trouxe muita coisa para comer e o Idikawa diz que não sente muita fome, mas mesmo assim, Kafka dá para ele uma espécie de bebida energética e diz que o jovem tem que comer o máximo que puder, ou então ele não vai conseguir aguentar o dia de trabalho. Ele também oferece uns plugs de nariz pro Idikawa não sentir o cheiro lá dos intestinos. Idikawa não quer, pois é nojento, mas mesmo assim Kafka
insiste. No final do dia de trabalho, Kafka fica feliz ao perceber que a pior parte do serviço acabou e Hidekawa aparece para agradecer por Kafka pela ajuda hoje. Antes de ir embora, ele diz pro Kafka que a divisão de defesa contra kaijus mudou a idade limite para seus integrantes. Agora, pessoas de até 33 anos podem tentar entrar. Kafka agradece a informação do Hidekawa e diz que ele é uma pessoa melhor do que parece. Mas enquanto conversavam, abruptamente uma criatura apareceu para devorar o Hidekawa. Por sorte, Kafka o resgatou no último instante, mas parece que ele levou alguns danos por causa disso. Hidekawa fica em choque e Kafka o manda correr e pedir por ajuda. Hidekawa, entretanto, se recusa em sair dali e abandonar o Kafka. O próprio Kafka então diz pro Hidekawa que ele tem que entrar para a divisão de defesa e não irá conseguir se perder a vida agora. Kafka então faz o Hidekawa sair dali e fica para combater aquele monstro. Kafka sai correndo para escapar dele pelas ruas e mal consegue desviar dos ataques. Por um instante ele consegue desviar do monstro entrando em um prédio e passando por um vidro. Um outro flashback então começa para nos contar que tanto o Kafka quanto a Mina perderam suas escolas e suas casas ainda na infância. Kafka odiava os kaiju, mas só porque ele não pôde terminar o seu jogo do Pokémon por causa deles. Mina ficou desapontada com ele, pois esse motivo era muito besta, mas Kafka na verdade só estava tentando ser positivo. Ela entretanto estava triste porque seu gato perdeu a vida. Os dois então começaram a observar todos os danos causados pelo kaiju e ao mesmo tempo disseram que iriam entrar para a divisão de defesa. E por causa disso, decidiram começar uma competição para ver quem seria o capitão mais legal da divisão. Kafka tinha certeza que eles conseguiriam e diz que eles vão eliminar todos os kaijus. No presente, Kafka percebe que as coisas não deveriam ter acabado desse jeito. Ele continua correndo enquanto o monstro está correndo atrás dele. Kafka então decide parar e combater aquele monstro e vai tentar atacar as pernas do monstro, só que ele não tem a menor chance. O monstro então o ataca e o envia voando para longe. Ele se pergunta como tudo isso aconteceu e começa a gritar enquanto o monstro pisa nele. Ele não pode mais se mover, suas pernas estão quebradas. Kafka já perdeu toda a esperança e o monstro está prestes a engoli-lo, mas Hidekawa aparece para ajudá-lo no último instante. Ele então diz que já avisou as forças de defesa e Kafka fala que ele foi um idiota por ter voltado, mas o Hidekawa diz que se abandonasse o Kafka, ele nunca poderia se tornar um policial das forças de defesa. Nesse momento então, Kafka tem mais um flashback do dia que ele foi rejeitado pelas forças de defesa e seus sonhos foram esmagados. Ele se culpa muito por ser tão inútil e vê enquanto Hidekawa é arremessado pelo monstro. Kafka está furioso, ele ainda não pode proteger seus amigos e sua frustração o faz gritar de ódio, enquanto Hidekawa estava prestes a ser eliminado, mas de repente o monstro simplesmente é completamente obliterado. Os dois jovens ficam em choque e uma voz feminina declara que o monstro foi eliminado. E Kafka fica em choque ao ver que foi a Mina que chegou junto com os outros membros da terceira divisão. Ela então manda um pessoal tomar conta dos feridos, enquanto ela e o resto vão procurar pelo Mariojo. Kafka está em uma situação crítica e é levado para o hospital. Aquela noite ele fica impressionado ao se lembrar da Mina. Ela eliminou um monstro tão terrível em um instante e Kafka então percebe que ela agora está em um nível que ele nunca irá conseguir alcançar. Ele achou que estava sozinho falando essas coisas, mas o Hidekawa estava a seu lado. O jovem diz que se o Kafka não tivesse o resgatado e o mandado sair correndo, ele estaria sem vida agora. Hidekawa então diz que Kafka é um cara muito legal e o Kafka fica em choque, pois essas palavras o fazem se lembrar da promessa que ele fez para Mina durante a infância. Hidekawa então continua dizendo que o Kafka deveria ser um dos oficiais da divisão de defesa, mas é ele quem vai decidir seu futuro. Suas palavras fazem Kafka abandonar seus pensamentos negativos. Ele então agradece ao Hidekawa e diz que o jovem realmente é muito boa pessoa. Kafka não achava que desistir era ruim, mas agora sabe que enganar a si mesmo é algo terrível. Ele então diz que a partir de agora irá correr atrás de seu sonho e tentar se tornar um policial da força de defesa, mas suas palavras são interrompidas por um pequeno monstro que apareceu bem à sua frente. Essa criatura então diz que encontrou o Kafka e se enfia na boca dele. Hidekawa se pergunta se o Kafka está bem, mas parece que ele não está, pois o jovem está engasgado. Hidekawa vai ver o que está acontecendo e fica em choque ao encontrar um monstro na cama do Kafka. Kafka olha para o Hidekawa e depois vê seu reflexo no vidro. Ele então entra em choque e tenta dizer para o Hidekawa se acalmar. Aquele monstro na verdade é ele mesmo e o Hidekawa se acalma. Um velho que estava passando ligou para as forças de defesa e Hidekawa e Kafka ficaram
ficaram em choque, pois se a força de defesa chegar, eles irão eliminar o Kafka. Ichikawa então fala pro Kafka sair correndo dali. Outro flashback mostra o Kafka dizendo pra Mina como imobilizar um kaiju. Ela anotava, enquanto ele dizia que ela precisava atacar as pernas. Mina tinha medo de lutar contra o monstro, mas Kafka dizia que quando esse dia chegasse, ele estaria ao lado dela. No presente, Mina estava pensando a respeito disso e percebia que era tudo uma mentira. Abruptamente o telefone toca e ela é informada que um kaiju apareceu perto do hospital e ela diz que vai tomar conta dele. Ela vai junto de seus oficiais e eles irão eliminar esse kaiju. Em um outro flashback, vemos Kafka e Mina conversando naquela biblioteca ainda. Ela está zoando com a cara dele, pois ele disse que iria ficar ao lado dela durante todos os momentos. E isso é algo muito vergonha alheia. O pobre Kafka só pode pedir para que ela não conte para os pais deles, pois senão ele viraria piada na vizinhança. Mina, na verdade, agradeceu pelas palavras dele e disse que realmente não precisam ter medo de nada se estiverem juntos. De volta ao presente, a Mina e seu esquadrão estavam prontos para ir ao hospital para eliminar o tal kaiju. As autoridades já avisaram as pessoas para se esconder em casa ou irem para abrigos. Aparentemente, algumas pessoas já acham essa situação muito normal e nem ao menos tentam correr para se esconder. No hospital, os amigos ainda estão assustados, pois aquele velho está completamente em choque por causa do Kafka. Para tentar acalmá-lo, Kafka tenta dar um sorriso, mas o seu sorriso é assustador e não funciona, o velho acaba desmaiando. Kafka se aproxima para ver se está tudo bem, mas assim que encosta na parede, ela quebra inteira. O jovem agora está extremamente poderoso. Isso, entretanto, alertou aos outros pacientes que existia um kaiju ali e eles também começaram a gritar. Ichikawa sabe que a força de defesa está a caminho e eles têm que fugir. Kafka então vai abrir a janela e com uma pequena parte de sua força ele destrói a parede toda. Ele nem consegue esconder que está muito feliz com essa força toda, mas ele não tem tempo para ficar ali se divertindo, afinal as pessoas estão gritando cada vez mais. Ichikawa é o primeiro a pular da janela e dá um pulo normal, mas quando o Kafka salta, ele vai parar lá longe. O jovem está emocionado. Durante a fuga, Ichikawa começa a pensar se aquele kaiju realmente é o Kafka e decide perguntar ao jovem se aquele realmente é ele. Mas nesse momento nem o próprio Kafka sabe, pois seu corpo está se transformando em coisas diferentes. E abruptamente, o Kafka utiliza sua língua gigantesca para devorar um pássaro vivo. Ele também achou isso muito legal. Por sorte, depois de se alimentar, Kafka volta ao semi-normal. Só que agora ele tem um outro problema. Ichikawa pergunta que problema é esse? E Kafka diz que ele está com vontade de ir ao banheiro. Ichikawa o manda segurar, mas Kafka não vai conseguir. Só que o Ichikawa está na dúvida. Parece que o Kafka nem ao menos tem partes suficientes para poder ir ao banheiro. De onde vai sair todo o xixi? Vemos logo em seguida que sai tudo através dos mamilos do Kafka. Isso o deixou cheio de vergonha. Enquanto está caído de vergonha no chão, Kafka se pergunta se ele ainda poderá se juntar às forças de defesa, mas o Ichikawa fala que agora eles têm coisas mais importantes para se preocupar, como por exemplo, fugir dali, pois se a força de defesa aparecer, ele será eliminado. Kafka então começa a levar a situação um pouco mais a sério, mas mesmo assim pensa que foi a hora errada para tudo isso acontecer. Ele estava tão perto de se juntar às forças de defesa e poder ver sua amiga Mina mais uma vez. Kafka e Ichikawa então vão entrar em uma área restrita onde não terá ninguém, mas abruptamente Kafka sente a presença de um kaiju ali perto. É um daqueles igual àquele que quase tirou a vida dos dois. E logo vemos uma explosão. O pessoal das forças de defesa também viram essa explosão e um dos carros que estava indo para o hospital desvia de caminho para ver o que está acontecendo. Ichikawa fala pro Kafka que o governo já soou os alarmes, ou seja, a força de defesa vai dar um jeito nesse tal kaiju que apareceu. Eles têm que aproveitar a situação para poder fugir. Ainda meio que na dúvida, Kafka dá as costas para o grande kaiju e vai seguir seu amigo. E logo em seguida, vemos que uma mulher estava presa embaixo de alguns escombros enquanto sua pequena filha tentava ajudá-la. A mulher implorava para que sua filha saísse dali e se salvasse, mas a jovem só iria sair com ela, até que abruptamente o kaiju apareceu. Agora não dá mais para a garota correr e o kaiju irá devorá-la. Miraculosamente, entretanto, Kafka aparece e acerta o kaiju com um soco antes que ele devorasse a pequena jovem. Mais uma vez, o protagonista fica em choque com o tamanho de sua força. Ele então vai ver como a garotinha estava, porém, ela fica com muito medo dele e Kafka tenta fazer uma careta bobinha, mas isso só assusta ela mais ainda. O jovem então liberta a mãe dela e o Ichikawa aparece. O kaiju volta logo em seguida e Kafka manda o Ichikawa tirar as duas dali. O próprio Ichikawa quer saber o que Kafka está planejando e o protagonista diz que vai tentar dar um
soco no Kaiju com toda a sua força. Ele então começa a juntar seus poderes e libera algo impressionante, um super soco que quando acerta o Kaiju, simplesmente o faz ser completamente destruído e o sangue da criatura começa a chover ao redor do lugar inteiro. Kafka chega a ficar em choque por causa de todo o seu poder e nem ao menos consegue se mexer. Ichikawa aproveita para falar para ele nunca dar um soco desses em um ser humano. Kafka, todo coberto pelo sangue do Kaiju, se aproxima para tentar acalmar a pequena garota, mas ela está muito assustada e por causa disso ele se levanta para voltar ao hospital. A garotinha então o para e agradece ao Senhor Kaiju por ter salvado ela e sua mãe. As palavras da garotinha lembram do passado do Kafka com a mina e o fazem querer ter um futuro com ela, onde os dois irão destruir muitos Kaijus. Ichikawa quer que o Kafka saia correndo antes que as forças de defesa apareçam, mas Kafka diz que não vai desistir e mostra que já consegue controlar um pouco seus novos poderes, liberando seu rosto humano. Ele tem que ir e ficar ao lado da mina nas forças de defesa. Assim que a mina aparece na cena, ela fica se perguntando o que aconteceu, pois o Kaiju já foi destruído. Ela então se aproxima da pequena jovem e pergunta o que aconteceu, mas ela está muito assustada para contar a respeito de tudo, e a mina tem que tentar acalmá-la, dizendo que se aparecer outro Kaiju, ela irá defender a pequena jovem e sua mãe, destruindo a criatura imediatamente. A jovem então toma coragem para dizer, e a mina entende que ela estava na verdade com medo por causa de outra coisa. A jovem não queria que a mina destruísse o Kaiju bonzinho que a salvou agora há pouco. Essas palavras fazem a mina ficar em choque. A garotinha insiste dizendo que esse Kaiju bonzinho salvou a mãe dela e mina não pode eliminá-lo. Só que a mina nem ao menos está entendendo de verdade o que a garotinha está dizendo. 3 meses depois, vemos os companheiros de trabalho do Kafka assistindo à TV. Acontece que as autoridades nunca conseguiram encontrá-lo e tem um retrato falado dele. Eles o chamam de Kaiju número 8. Os colegas de trabalho do Kafka, entretanto, acham que esse Kaiju já foi eliminado. As autoridades só não disseram ainda. Ichikawa então chega para trabalhar e descobre que o Ichikawa se tornou o primeiro Kaiju da história a fugir das forças de defesa. Só que isso infelizmente significa que todos os agentes da segurança do país estão atrás do Kafka. O chefe então fala pro Ichikawa que ele e o Kafka receberam algo através dos correios. Os colegas então dizem que esse é o resultado da prova para as forças de defesa e dizem também que todo ano eles tentam animar o Kafka depois que ele descobre que não passou na prova. Ichikawa abre a carta dele e todos os outros dão os parabéns para ele, pois Ichikawa passou na primeira parte dos testes. Ichikawa então vai dar a carta do Kafka para ele e antes de chegar lá ele não consegue se aguentar e lê a carta do Kafka. O jovem também passou. Ele então vai todo animado contar para o Kafka. Os colegas viram pelo semblante dele que o Kafka deve ter passado também e ficaram muito animados. Afinal, essa é a última chance que o Kafka vai ter, pois ele já tem 32 anos. Ano que vem não dá mais para ele tentar. Ichikawa então chega até o Kafka e diz todo animado que ele passou na primeira fase dos testes, mas vê que Kafka estava almoçando em sua forma de Kaiju. Irritado, Ichikawa o acerta com uma voadora, dizendo que ele não pode fazer isso em público. Kafka então tenta voltar à sua forma humana, mas depois de se esforçar, seu sorriso ainda está como o de um Kaiju. Ichikawa fala que ele acabou de aparecer na televisão, tem que ser mais cuidadoso a partir de agora. Além disso, ele não pode chegar lá nos testes para as forças de defesa parecendo um Kaiju. Nós então descobrimos que na noite que o Kafka ganhou seus poderes, ele e o Ichikawa voltaram para o hospital, já com o Kafka transformado de volta em humano. Graças a isso, eles puderam enganar a todo mundo e disseram que o Kaiju fugiu. Ichikawa fala que achou que o Kafka ficaria mais feliz ao saber o resultado da prova, mas o Kafka então revela que ele não ficou tão feliz, pois passar nessa primeira fase é normal. Ele, na verdade, é sempre reprovado na segunda fase dos testes. Ichikawa então pergunta se o Kafka está planejando fazer os testes utilizando sua forma de Kaiju, mas Kafka o garante que ninguém irá perceber. Mas ele falou isso com um sorriso de Kaiju e o Ichikawa diz que vai dar ruim porque ele nem consegue esconder. A primeira fase foi apenas uma prova, mas na segunda fase haverão diversas autoridades e se elas perceberem que o Kafka é um Kaiju, irão eliminá-lo na mesma hora. Mesmo assim, Kafka diz que vai fazer as provas de qualquer maneira. Ele tem trabalhado muito nos últimos 3 meses e essa é sua última chance. Ele não vai deixá-la passar. Ichikawa então diz que não importa o que aconteça com o Kafka, ele não vai largar as forças de defesa. E lá dentro, os dois serão competidores. Kafka então pega sua garrafinha para beber um pouco d'água, mas não consegue abrir a tampa. E por causa do esforço, acaba se transformando
em Kaiju e destruindo a garrafa. E o Ichikawa grita com ele, dizendo que Kafka vai perder a vida desse jeito. O jovem Ichikawa então vai embora e avisa ao Kafka que ele tem que voltar ao normal, pois o resto da equipe de limpeza vai aparecer logo logo. Percebemos então que depois que o Ichikawa saiu, Kafka na verdade estava muito feliz por ter passado na prova. Ele só não queria revelar isso na frente do Ichikawa para o jovem não deixar de respeitá-lo. Logo depois disso, vemos os dois chegando até o estacionamento lá das forças de defesa. Eles vão fazer a prova e o Ichikawa está impressionado com o tamanho do prédio. Diversos soldados estão ali ao redor fazendo a guarda e o Ichikawa diz que ali é muito mais perigoso para o Kafka se ele se transformar sem querer. Outros candidatos começam a aparecer e Kafka se anima para começar as provas. Mas antes de saírem, uma garota que estava ali perto chama o Kafka de velho e ele fica irritado, pois ele não é velho, tem apenas 32 anos. A garota então diz que é isso mesmo, ele é velho mesmo. E o Ichikawa concorda. A garota quer que o Kafka tire o seu carro daquela vaga, pois ela quer que seu mordomo estacione o carro dela ali. Afinal, aquela vaga é a número 55 e hoje 55 é o número da sorte dela. Kafka entretanto diz que não vai fazer isso e a garota não tem outra escolha. Ela começa a tirar sua roupa. Kafka fica em choque, mas embaixo de seu casaco a jovem tinha uma roupa que amplia sua força. Ela então vai remover o veículo do Kafka do lugar e com sua força bruta ela consegue levantar aquele carro com uma mão só. Tudo isso graças à roupa que ela está usando. A jovem então arremessa o carro pro lado e o Kafka fica em choque, pois aquele é o carro da firma. Nesse momento, Ichikawa parece ter reconhecido a jovem e ela diz que é a candidata número 216. Seu nome é Shinomiya Kikoru. Ela então fala pro Kafka lembrar de seu nome. Ichikawa então reconhece o sobrenome dela. A jovem então se aproxima dos dois e ao cheirar o Kafka diz que ele tem cheiro de Kaiju. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, até o próximo. Mas o Ichikawa pensou rápido e falou que é porque os dois trabalham na limpeza. Kikoru então ficou em choque quando viu o Kafka levantar o carro com suas próprias mãos. E o Ichikawa ficou irritado, pois Kafka tá querendo arranjar problema. Kafka então se apresenta como o candidato número 232 e manda aquela garotinha lembrar seu nome. Sua apresentação, entretanto, é interrompida pelo mordomo da Kikoru, que estacionou o carro dela na vaga dele de qualquer jeito. A jovem então diz que achou que esses testes seriam muito chatos, mas agora parece que eles serão interessantes. Ela então promete que vai mostrar pro Kafka tudo que ela é capaz e vai humilhá-lo lá nas provas. A jovem vai embora com seu mordomo e o Ichikawa está furioso com o Kafka por já ter usado seus poderes. Mas Kafka diz que conseguiu transformar apenas suas mãos, partes que a jovem não pôde ver, e não deu nada de errado. Os guardas aparecem e dizem que ouviram um barulho. Eles querem saber o que está acontecendo, mas Ichikawa e Kafka falam que está tudo bem. E depois disso, Ichikawa fala pro Kafka que vai mandá-lo de volta para casa se ele fizer mais outra gracinha dessas. Mas Kafka está prestes a se encontrar com a mina mais uma vez e não vai desistir. Poucos minutos depois, vemos que o Kafka estava passando mal nas provas. Acontece que a parte física está muito difícil. Mesmo ele sempre treinando, parece que tudo está muito difícil e ele mal consegue fazer as etapas da prova. O episódio então nos mostra que antes de ir para essa parte da prova, Kafka e Ichikawa conversaram. O Ichikawa disse para ele que existe a parte do teste de aptidão e a parte do teste de força. Como a aptidão é algo que você tem ou não tem, eles têm que se esforçar na parte do teste de força para garantir uma boa nota. Só que durante os testes de força, Kafka está passando mal. Ele sempre foi um pouco abaixo da média no quesito força, só que agora ele está percebendo que está muito pior. Kafka então começa a se perguntar se é normal quando uma pessoa faz 30 anos de idade ela ficar tão fraca assim. Ele não consegue passar ninguém na parte da corrida. Isso o faz querer se transformar em Kaiju e vencer aquela prova instantaneamente, só que isso seria loucura. Infelizmente, Kafka foi muito mal na prova de força e ficou no lugar 219 de 225 participantes. Kikoru logo vem tirar onda com a cara dele, afinal ela ficou em quinto lugar. Ela ainda o zoa, dizendo que não demorou nada pra ela mostrar que é muito melhor do que ele. Kafka então se lembra do jeito que ele falou pra ela se lembrar do nome dele e, envergonhado, implora pra que ela esqueça. Depois que a jovem vai embora, Ichikawa vem dizer que está muito feliz pois o Kafka não utilizou seus poderes. E Kafka explica que não teria sido justo se ele usasse, afinal todos os candidatos trabalharam muito pra chegar até ali. Mas o Kafka só falou isso pra parecer muito legalzão. Na verdade, ele queria muito ter usado seus poderes. Se tivesse feito isso, ele poderia ter se saído muito melhor. E Ichikawa fala que acha que não foi só por isso que o Kafka conseguiu aquela colocação. Em uma sala ali naquele prédio, um dos funcionários da mina vem mostrar pra ela os candidatos
candidatos desse ano. Ele acha que ela não vai se interessar, pois a jovem só quer saber de eliminar kaijus. Só que a foto do Kafka chamou a atenção dela e seu funcionário ficou em choque, pois ela quer ouvir mais a respeito dos candidatos. O funcionário então fala que um candidato chamado Izumo chamou sua atenção. Ele era o melhor aluno de sua classe na faculdade e ficou em segundo lugar ali no exame de força. Ichikawa também reparou nele e depois de falar a mesma coisa para o Kafka, ele aponta para um outro jovem chamado Iharu. Ele ficou em terceiro lugar ali na prova de força e também é um estudante exemplar de sua escola. Depois vem Aoi Kaguragi. Ele ficou em primeiro lugar ali nas provas de força. O jovem recusou uma vaga de elite nas forças de defesa para vir até ali fazer aquela prova. A maioria dos candidatos esse ano são de universidades excelentes e normalmente pessoas como eles estariam tentando se tornar oficiais de elite na agência de defesa. E provavelmente é por isso que o Kafka teve uma posição tão ruim nos testes. Ichikawa então fala que mesmo no meio de tantas pessoas poderosas, existe uma em específico que todos estão assistindo. Ela se formou em sua faculdade na Califórnia com apenas 16 anos de idade, se tornando a mais jovem de todos os tempos. Essa é a jovem Kikoru e as pessoas dizem que ela é a mais talentosa de todos os tempos. Os 3 melhores dos testes estão a observando e imaginando se eles irão conseguir se equiparar a ela. Ichikawa então fala pro Kafka que mesmo que todos aqueles jovens sejam poderosos, nenhum deles chega nem perto da Kikoru. Kafka então se aproxima da Kikoru para dizer que não imaginava que ela era tão legalzona desse jeito, mas os seguranças dela começam a descer o cacete nele por ter tocado na jovem. Os outros candidatos começam a achar que o Kafka é apenas mais um dos fãs da Kikoru, e a própria jovem ri da cara do Kafka, pois ela acabou de tirar onda com ele mais uma vez, mas o Kafka diz que ele também vai tirar onda com ela logo logo. Mas ele sabe na verdade que as coisas não estão indo bem, e o Ichikawa ainda tem esperança. Pelos 2 últimos anos, a segunda parte da prova tem sido a respeito da limpeza dos restos de kaiju, e essa prova serve para testar os conhecimentos dos participantes a respeito dos corpos dos kaijus. E nessa matéria, os 2 são profissionais, pois eles trabalham na empresa de limpeza. Agora, a esperança do Kafka foi restaurada. Eles vão humilhar na próxima parte da prova e logo chegam até um portão gigantesco. E Hoshina, o vice-capitão da 3ª divisão das forças de defesa, se apresenta para todo mundo. Ele explica que ficará no comando do teste de aptidão, e nesse teste eles terão que encontrar kaijus. Kafka fica animado, pois ele acha que eles terão que encontrá-los para depois dar um jeito nos restos de seus corpos, do mesmo jeito que eles trabalham, mas fica em choque quando o Hoshina diz que na verdade eles terão que lutar contra os kaijus e neutralizá-los. Kafka então fica em choque quando um desses kaijus corre para cima deles, mas é parado pelas grades. Kafka cai no chão cheio de medo, mas os melhores candidatos estão ansiosos para participar dessa prova. Kikoru, quando vê que o Kafka caiu, começa a rir da cara dele. Em choque, Kafka pergunta pro Ichikawa o que aconteceu com essa parte da prova, e o Ichikawa explica que não sabe o que aconteceu. Ele também está muito triste. Hoshina explica que essa parte da prova é muito perigosa, e por causa disso, eles irão utilizar esses trajes altamente tecnológicos chamados trajes Izumo. Ichikawa veste o seu e fica impressionado, pois a roupa automaticamente analisa todas as suas medidas e se ajusta ao seu corpo. Esses trajes são feitos com fibras de kaiju, e o Ichikawa pode até mesmo sentir seus músculos se tornando mais fortes. Hoshino então explica para todo mundo que aqueles trajes são feitos de pedaços de corpos de kaiju e servem para multiplicar as capacidades físicas deles. Em outra sala, a operadora da 3ª divisão, chamada Konomi, vai começar a analisar o potencial de combate que os trajes liberaram nos candidatos. Ichikawa teve seu potencial de combate aumentado em 8%. Izumo teve o seu aumentado em 18%. Kaguragi teve 15% e o Ihuru teve 14%. Esses números significam quanto do poder do traje os candidatos conseguem utilizar. Mesmo depois de muito treino, geralmente os trabalhadores da força de defesa conseguem utilizar cerca de 20% da força dos trajes. E durante essas provas, eles têm sorte de ao menos um dos candidatos conseguir tirar 10% da capacidade dos trajes. Esse ano, vários conseguiram mais do que isso. E Hoshino está animado para esse ano. De repente, todo mundo fica em choque. Acontece que o traje da Kikoru liberou 46% de força de combate. Todos ficam impressionados. E Hoshino está em choque, pois a Kikoru já tem o nível de um líder de esquadrão. Esse número é um recorde. Ichikawa fica triste, pois só conseguiu
8%. Mas Hoshino explica que mesmo esses 8% são muita coisa para a primeira vez. Se o candidato não teve 0%, já é muita coisa. Ele mesmo nunca viu um 0%. Até hoje. Todo mundo então fica em choque, porque o poder de combate liberado pela roupa do Kafka é de apenas 0%. O Hoshino até mesmo começa a rir. Konami se pergunta se aconteceu algum bug ali nos computadores, e Kafka pede para eles esperarem mais um pouquinho enquanto ele tenta utilizar mais poder de seu traje. O jovem começa a fazer força e Hoshino ri mais ainda, pois parece que ele está querendo ir ao banheiro. O vice-capitão está começando a gostar do Kafka, pois ele é muito engraçado, mas está preocupado, pois parece que ele não vai passar na prova. Kafka acha que tem algum truque para conseguir uma porcentagem maior e tenta imaginar que truque é esse, só que ele ainda não conseguiu. Kikoru fica frustrada, pois ela queria que ele mostrasse aquela força que ele mostrou no estacionamento logo. Hoshino aparece naquele lugar e diz que está na hora de começarem a parte final da prova. Ele explica que os alvos dos candidatos serão diversos kaijus diferentes, e eles estão espalhados ao redor daquela área de treinamento. Esses kaijus já eliminaram 16 pessoas no total e foram capturados vivos para poder servir como testes. Todos os candidatos utilizaram objetos letais especiais para eliminá-los e serão observados por drones o tempo todo. Se algum dos candidatos estiver em perigo de vida, os escudos de seus trajes serão ativados, porém isso significará que eles não passaram na prova. Mesmo assim, Hoshino insiste, dizendo que não dá para garantir que eles ficarão vivos. Ele então começa a prova. Todos os candidatos saem correndo para frente, mas Kikoru sai na frente. Ela consegue até mesmo correr pelas paredes dos prédios e elimina o primeiro kaiju com facilidade. Ela logo em seguida elimina o segundo e o terceiro também. Ao ver essa cena, Kafka quer adiantar e correr também para passar à frente dela, mas ele nem ao menos consegue levantar sua arma, que é muito pesada. Kafka tenta se defender dizendo que as armas são muito pesadas sem a ajuda do traje, e apenas ele, o candidato do 0%, pode entender isso. Mas Ichikawa acha que ser o candidato do 0% não é nada legal. Ichikawa então diz que eles não têm o poder ofensivo que os outros têm, e nesse momento Hoshino fala que a mina acabou de chegar para assistir à prova. Kafka se lembra mais uma vez da promessa dos dois e se acalma. Ele se lembra que essa é sua última chance e se lembra de uma certa coisa também. Eles estão sendo assistidos por drones, e não é apenas para ver quantos kaijus eles podem eliminar. Esses drones também são para ver o quão bem os candidatos podem se adaptar a situações de perigo, e também o conhecimento que eles têm a respeito dos kaijus. Kafka então diz que, pensando nisso, eles precisam utilizar todo o conhecimento deles a respeito dos corpos de kaijus para dar suporte para os outros candidatos. Afinal, eles não podem atacar tão bem. Os dois então vão fazer isso, e assim que Kafka vê o primeiro kaiju, ele o reconhece. O jovem já limpou vários desses em sua carreira e se lembra que eles são extremamente frágeis contra barulhos altos. No meio de seus equipamentos, Kafka também tem uma granada de atordoamento e sabe que ela será altamente eficaz. Ele então a arremessa contra o kaiju, que instantaneamente não consegue mais fazer nada. Agora que ele está atordoado, é um alvo fácil, e Kafka diz para os outros jovens mirarem na barriga dele, pois é a parte fraca de seu corpo. Os candidatos então efetuam diversos disparos e conseguem destruir o kaiju. Eles então agradecem ao fã da Kikoru pela ajuda, e Kafka fica irritado por ter sido chamado como fã dela. Lá na sala de comando, o pessoal ficou impressionado com o que eles acabaram de fazer, e Kafka falava com Ichikawa que a vantagem deles é já ter cortado mais corpos de kaijus do que qualquer outra pessoa no mundo. Eles podem utilizar esse conhecimento, e Kafka fica feliz por não ter que usar seus poderes de kaiju, até que do nada ele é atacado por uma das criaturas. Seu corpo já levou diversos danos instantaneamente, e Kafka já nem pode mais se levantar. Konami viu que ele está muito machucado e não vai poder continuar na batalha. O kaiju está se aproximando e eles se preparam para colocar o escudo no Kafka. Isso faz o jovem perceber que ele não vai passar na prova, e como sabe que a mina está observando, Kafka se esforça para tentar se levantar, mas a criatura está prestes a devorá-lo. Konami vai ativar o escudo dele, mas de repente a criatura é destruída. Kikoru salvou o Kafka. Ela então diz que essa é a terceira vez que ela humilhou o Kafka. Além disso, ela diz que enquanto estiver no campo de batalha, ninguém irá perder aquela prova. E a partir de agora, ela vai destruir mais kaijus ainda, e Kafka pode ficar ali deitado como um perdedor. Os outros candidatos percebem que ela está indo em direção ao alvo principal, mas eles não vão deixar que ela faça isso. Kikoru então facilmente destrói
e mais kaijus ao redor deles. E um dos jovens começa a pensar que é injusto ela ser tão mais forte do que eles. Kafka não consegue se levantar pois sua perna quebrou. Hoshino explicou que Kafka está com danos em seus órgãos e possivelmente diversos ossos quebrados. Kafka acha que isso significa que ele vai ter que desistir, mas ele não permite continuar pensando assim. Ele então começa a imaginar todo o teste e o quão horrível foi ter 0% de poder de combate. Ele está muito triste, pois parece que apenas pessoas com talento passam na prova. Trabalho duro não é levado em conta. Hoshino fala para ele desistir, pois o escudo do traje não é 100% garantido de salvá-lo contra um kaiju. Mas Kafka não vai desistir. Ele tem um sonho e irá atrás dele, não importa o que tenha que fazer. Ele então começa a se levantar e todos na sala ficam em choque, pois sua força de combate subiu 0,01%. E Kafka grita que ele não vai desistir. Vemos que a mina prestou atenção nessas palavras. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Até o próximo!